você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai conversar sobre um tema que não é tão novo assim, mas que vem pegando relevância cada vez mais que os anos passam e a tecnologia evolui em conjunto. A gente fala sobre logística reversa, economia circular e uma série de outros fatores que envolvem não somente as indústrias que produzem seus produtos, mas também a sociedade como um todo, o governo, iniciativa privada, todo mundo participa desse grande ecossistema de entender exatamente o que dá para a gente potencializar, não só no descarte pelo descarte. E não só descartar conscientemente, mas entender tudo que vem antes, durante e depois. Para a gente entender justamente desse contexto econômico, eu vou contar com a participação do Diony Manetti, CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e presidente também do Instituto Pragma. Diony, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com você e com toda essa turma aí que nos escuta por um tema importantíssimo para a construção de um planeta sustentável. Ó, Vinícius, primeiro, eu sempre digo o seguinte, é importante a gente começar do início. Por favor. Né? Então, veja, desde que a humanidade surgiu, ela gera resíduo. E muitas coisas a gente foi absorvendo ao longo da nossa história como naturais. E a gente, de alguma forma, no cotidiano da nossa vida, a gente gera resíduo e parece que o resíduo... Eu costumo dizer o seguinte, Vinícius, como eu sou jovem há mais tempo que alguns, aí eu sou da época do sítio do Pica-Pau Amarelo. Bem Né? lembrado, Monteiro Lobato. Não sei se você deve lembrar, óbvio, você é um cara que lê bastante, Bastante. enfim, mas você lembra do Pode Pirlim Pim Pim. Sim. Né? Então, as pessoas às vezes acham, Vinícius, que o que a gente gera de resíduo é objeto da ação do Pode Pirlim Pim Pim. Você vai lá, gera seu resíduo, bota num saco e pum, aquele negócio some. Mas não é assim. Desde que a humanidade surgiu, a gente gera resíduo. E esse é um tema que a gente nunca deu a ele a importância que, de fato, ele tem. Por isso, inclusive, que ao longo da história da humanidade, o modelo de economia que se formou e que hoje é vigente em todo o planeta é uma economia linear. Você produz, você extrai a matéria-prima, você produz, você consome e descarta e está tudo bem. Porque aí você vai lá e coleta nova matéria-prima, extrai novos recursos naturais. Só que isso é absolutamente sustentável. E nós, hoje, estamos vivendo na pele aquilo que há 30, 40 anos atrás, para ser generoso com o tempo aqui, já se alertava em relação às mudanças climáticas. Hoje, aquilo que era um discurso, ou o que alguns até classificavam de forma pejorativa como conversa de ecochato, está Bem lembrado. Está batendo na nossa porta. E óbvio que o resíduo que a gente gera, Vinícius, não é o único responsável, mas ele tem uma importância muito significativa. Tanto é que há poucos meses atrás, o secretário-geral da ONU montou um conselho para assessorá-lo, com 13 pessoas de todo mundo. Um dos caras, inclusive, você deve conhecer, o Mohamed Yunus. Sim. Né? O pai lá do Banco do Povo, lá da Índia. Né? Ganhou o prêmio Nobel e tudo mais. E isso, tem um brasileiro aqui, o Carlos Silva, que é presidente da ISO, uma grande organização internacional que trata de resíduos. O secretário-geral da ONU montou um conselho para tratar do assunto. Porque, de fato, percebeu-se que o resíduo ele tem um impacto muito importante na vida das pessoas. Então, é esse tema aqui que nós vamos conversar um pouco, viu, Vinícius? E que tem um impacto muito grande no cotidiano da nossa vida. A humanidade, ela evoluiu fantasticamente em vários campos da vida, né? Mas muitas vezes a gente absorve a tecnologia para ganho de resultado econômico e não para ganho de qualidade de vida. Acho que esse é o grande ponto
que hoje, inclusive a nível global, a Pragma participa de vários circuitos hoje que debatem globalmente a questão da geração de resíduo e de modelos econômicos, né? Então, isso é um grande tema global hoje. Quer dizer, se a tecnologia ela é capaz de nos aproximar, veja, eu estou aqui num canto do Brasil, você está no outro, e nós estamos conversando, e deve ter gente aqui em lugares muito mais distantes que nós, os dois que estão nos assistindo. Se a tecnologia ela é tão perfeita para permitir essa conexão, para nos aproximar, por que a gente não consegue ainda aproveitar todo o potencial dela para que a gente consiga diminuir os impactos que a humanidade gera para o planeta? Veja o seguinte, Vinícius, há uns 15 anos atrás, para ser generoso de novo com o tempo aqui, tem um grande teórico, imagino que você deva conhecer, que é o Leonardo Boff, né? O Leonardo Boff, ele dizia para a gente já uns 15, 20 anos atrás que aquilo que a humanidade consumia exigiria um planeta e meio, pelo menos, para dar conta, que digamos, isso é uma referência que ele tinha de análises, leituras de 15, 20 anos atrás. Hoje, a situação é muito pior. Então, o que eu percebo, Vinícius, é que a gente usa a tecnologia para muita coisa que é importante. Bom, se a gente for olhar para o campo da saúde, se a gente for olhar o que a tecnologia oportunizou para a educação, por exemplo, no período de pandemia, é uma coisa fantástica, né? Mas a gente não aproveita a potencialidade do desenvolvimento tecnológico para outros aspectos da vida, como, por exemplo, como que a gente diminui os circuitos de produção e consumo. Isso que você falou é fantástico. Acho que você captou, até pelo que você estudou do tempo, você captou, digamos assim, a essência do negócio. Não faz nenhum sentido hoje eu produzir um determinado produto aqui no sul do sul para poder mandar para o norte do norte, vamos lá, para o Amazonas, falando de Brasil, que tem coisa que nós produzimos aqui, não para o outro lado do mundo. Não tenha dúvida, Vinícius. Sabe que eu acho que tem esse ponto que a gente falou antes, que é como a gente aproveita a tecnologia para que a gente consiga levar informação às pessoas, né? Para que a gente consiga elevar a consciência das pessoas. E, como eu falei, não é necessariamente porque a pessoa não quer, muitas vezes é porque ela não tem informação, tá? Agora, a tecnologia também, e a gente vem incorporando isso aqui na Pragma e no setor que a gente atua, para que a gente consiga, por exemplo, Vinícius, ter a rastreabilidade daquilo que a gente gera e do que a gente recupera. O Brasil, infelizmente, é um país ainda carente de informações que sejam suficientes para que a gente consiga planejar a nossa atuação. Aliás, eu não sei se você já percebeu, Vinícius, o Brasil tem uma tradição que é o seguinte: a gente confunde planejamento com outras coisas. Por exemplo, Verdade. o Ministério do Planejamento do governo federal não planejava. Ele era o Ministério do Orçamento, só que a gente dizia que era do planejamento. Agora vem dando alguns sinais, eu estou um pouco mais otimista em relação a isso, né? Mas ele não planejava. Quando a gente fala de resíduos, Vinícius, você tem, assim, umas 10 fontes diferentes que dão informações de quanto a gente recicla, do que é recuperado, de quais são os tipos de materiais. E aí, veja, como que eu planejo com 10 informações diferentes? Nós, aqui na Pragma, pelo Instituto Pragma, a gente produz o Anuário da Reciclagem. Só que o nosso foco é qual o impacto da atuação dos catadores na recuperação de resíduo e destinação para reciclagem. Esse é o nosso foco. Outros estudos focam no tema mais geral do resíduo, enfim. Então, para que a gente consiga fazer com que esses dados se conversem, são todas pesquisas importantes, todas informações importantes, para que a gente consiga fazer com que esses dados se conversem,
nós precisamos de tecnologia, nós precisamos rastrear, nós precisamos saber quem gera o resíduo, aonde ele é gerado, onde ele é consumido, para onde ele vai depois que ele é consumido, e como que a gente consegue mapear aquilo que não está sendo reintroduzido na cadeia e está sendo descartado inadequadamente. Mas lá atrás eu te falei, nós temos quase 3 mil lixões no Brasil. Então, hoje a gente está percebendo, nesse campo mais específico que nós estamos atuando, na logística reversa de embalagem, algumas ferramentas tecnológicas que surgem, que inclusive nos dão a possibilidade de ser mais transparente com as empresas que procuram o nosso serviço para que a gente cumpra a obrigação da logística reversa, mas principalmente, Vinícius, com o consumidor. O consumidor ele precisa entender que ele tem que buscar informação sobre aquilo que ele está consumindo. A gente tem algumas pesquisas bem interessantes também no Brasil, que mesmo com as limitações do poder aquisitivo do consumidor brasileiro, o consumidor vem se alertando. Ele vem começando a olhar outras coisas, de onde vem esse produto? Que tipo de trabalho produziu ele? Qual é a pegada dessa empresa na questão ambiental? Ela está cumprindo as obrigações legais de, por exemplo, recuperar o resíduo e mandar embora para o lugar adequado? Então, não tem como a gente dar uma informação segura para quem está gerando o resíduo ou para quem está consumindo o produto, se a gente não tiver uma atualização tecnológica na cadeia de consumo e de resíduos no Brasil. Por isso, a gente vem aqui incentivando várias iniciativas. Tem uma bem interessante até, Vinícius, que é um controle que foi criado agora há pouco no sistema de logística reversa de embalagens. Então, tudo que eu recupero aqui, em parceria com as cooperativas, eu submeto a um verificador independente, que chama Central de Custódia, que vai monitorar se aquilo que eu estou dizendo que a gente recuperou e mandou para reciclagem, de fato, é verdade ou não. Né? Então, é aquilo que eu falei no nosso diálogo aqui no bloco anterior, que é o quê? A gente tem uma sociedade muito desenvolvida tecnologicamente, mas, na minha percepção, para alguns segmentos da organização da vida e da economia, nós ainda não estamos aproveitando ao máximo aquilo que a tecnologia nos oferta. Ó, Vinícius, então eu vou do coração aqui. É a salvação da desgraça que eu vivia na minha vida. Tá? Para te dar ideia do nível que esse negócio tem para a minha vida aqui, cara. Vou falar de mim, vou falar da minha empresa, tá? Porque pensa um cidadão que precisa andar com o seu computador para tudo quanto é canto do Brasil, para fora dele que vai. E que trabalha nele, e que produz. Mas, bom, eu tenho um escritório, eu tenho meu equipamento lá, e eu tenho um equipamento na minha casa, enfim. Dizer, como que eu fazia? Eu sou da época, Vinícius, que eu andava com aqueles, sabe aqueles negócios, como é que é, os HDs externos? Não era nem pendrive, né? A turma jovem há menos tempo aí vai dizer, não, é só botar um pendrive, resolver, não. Cara, o troço precisava quase de uma mala para você carregar aquele negócio gigante. Né? Então, hoje, bicho, assim, a nossa vida ela ganhou outra qualidade, não só em termos de mobilidade, né, mas em termos de produção de informação. Quer dizer, hoje essa conectividade me permite, por exemplo, ter acesso direto ao que é produzido na minha empresa, independente do lugar que eu estou. Isso me dá agilidade para produzir aqui enquanto eu estou conversando com você, e daqui a um dia, eu estando de volta em Brasília, que é onde fica lá meu escritório, onde eu moro, eu poder ter acesso àquilo que eu produzi aqui sem grandes desafios, digamos assim, logísticos e materiais. Então, eu acho que a gente ganha em capacidade produtiva, a gente ganha em informação, a gente ganha em conhecimento,
E, obviamente, Vinícius, que é o grande ponto que eu sempre trago quando a gente fala de tecnologia. A tecnologia ela só faz sentido se ela fizer bem para o planeta e melhorar a nossa qualidade de vida. E essa tecnologia que nós estamos falando, de poder produzir aqui e acessar em outro lugar, ou produzir aqui e dividir com o meu time o que eu estou produzindo aqui em tempo real, cara, isso tem um nível de contribuição, inclusive para a qualidade de vida da gente, que é fantástico. Então, você está falando com um cara aqui que teve lá a internet discada, viu a internet surgir, né? Andou quase com uma mala para carregar um HD para tudo quanto é canto, e que hoje é uma pessoa mais feliz. Só isso. Maravilha! Com uma felicidade dessa aqui, a gente chega no finalzinho do nosso bate-papo, meu querido. Adorei, assim, o conteúdo, acho incrível a gente ajudar a sociedade a elevar o nível de consciência sobre esse tema, né? Repensar sobre alguns conceitos que a gente tem de se relacionar com alguns produtos e serviços. O produto daqui que a gente entrega é um produto de conhecimento com o nosso convidado, mas o nosso convidado também não sai de mão vazia aqui não, viu, meu querido? A parceria que a gente tem com a MIT Technology Review, que, enfim, eu acho que a MIT é altamente dispensável a apresentação, ela oferece agora um exemplar que vai para sua casa na maior tecnologia que possível, aumentando também o nível de consciência sobre outros temas. E essa edição aqui é uma edição 100% brasileira, e o que é legal é que também traz essa realidade do nosso país aqui, no nosso grande mundo, que é o Brasil, com temas bem relevantes. Querido, agradeço muito a oportunidade por esse espaço. Volte mais vezes, viu? A gente vai ter que retornar. A gente fala de economia circular, o conhecimento também é circular. Vamos falar sobre o anuário de 2023, vai ser bem legal, viu? Vinícius, muito obrigado, cara. Foi um prazer estar aqui contigo, com quem está nos assistindo, nos ouvindo. É muito legal. Eu trabalhei com um cara, Vinícius, que era um grande economista, muito conhecido aí, que infelizmente não está mais aqui com a gente, que é o Paul Singer. E ele sempre dizia o seguinte: olha, 2 cabeças pensam melhor que uma, 3 melhor que 2, 4 melhor que 3 e assim por diante. Então, a gente aqui na Pragma diz o seguinte: você pergunta assim, qual é o objetivo de vocês? O que vocês querem? Eu diria que o nosso objetivo central é juntar gente. Ótimo. Hoje a gente vive uma sociedade de repartição, de separação. Nós estamos no processo inverso, nós precisamos juntar gente. Então, qualquer oportunidade que a gente tem de conversar, de trocar ideias, veja, eu trouxe aqui um monte de opinião, informações que eu coletei, estou saindo daqui com outras, inclusive de provocações que você fez aí, e tudo é sempre um processo de produção de conhecimento, né? A gente precisa entender que nós nunca vamos estar prontos, nós vamos morrer sem estar prontos. Nós temos que ter essa capacidade de troca, de escuta, de poder respeitar a opinião do outro. Nós não somos iguais. Se a gente fosse igual, cara, que graça ia ter esse negócio todo. Então, é um prazer grande poder estar aqui contigo. Conte comigo, vou sempre ficar muito animado aí, se me convidar de novo para a gente trocar, mobilizar as pessoas. E, gente, para terminar aqui, a gente tem uma pequena tarefa. Tem gente, Vinícius, que tem muito dinheiro e que tem condição de procurar um outro planeta para viver. Não é meu caso. Verdade. Não é meu caso. Então, gente, nós temos um pequeno desafio aqui, que eu convido todo mundo a se agregar com a gente, que é salvar o planeta. Basicamente isso. Né? Então, espaços como esses são fundamentais para que a gente siga nesse grande desafio. E obrigado, viu, Vinícius? Foi um prazer estar aqui contigo. Eu agradeço mais uma vez, querido. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui? Olha só. Primeiro, vamos elevar o nível de consciência. Como? Link na descrição da Pragma para você acessar lá e conhecer melhor os serviços. E eu vou deixar uma dica aqui. Leia o anuário de 2022. Eu baixei, li e achei bem interessante e faz você refletir sobre temas tão simples do dia a dia que está aí permeando
e vamos aumentar o nível de consciência. Se chegou até aqui, compartilha esse episódio, deixa um comentário, isso sempre ajuda a gente a entender como é que está indo aqui o nosso conteúdo também. E esse bate-papo não termina por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link também na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?